E continuam internadas duas vítimas da explosão em uma indústria química de Sertãozinho hoje à tarde. E foi enterrado o corpo de mais um trabalhador vítima desse incêndio. A imagem está no vídeo aí, né? E, inclusive tem um vídeo feito momentos antes da explosão que mostra o seu Aparecido, esse senhor que acabou morrendo, trabalhando. Acompanhe a reportagem. Essa é a última imagem do seu Aparecido vivo. Ele veste camisa rosa e estava junto com outros homens descarregando os tambores com produtos químicos minutos antes de acontecer a explosão. O corpo de Aparecido Olímpio Bernardino, de 67 anos, foi enterrado no final da tarde em Sertãozinho. Aparecido era natural do Paraná e estava há 30 anos na cidade, onde veio em busca de oportunidade de trabalho. Sempre atuou em serviços braçais. No velório, o irmão dele falou sobre a perda para a família. Meu irmão era uma pessoa trabalhadora, uma pessoa que trabalhou a vida inteira, criou seus filhos. Ele estava fazendo um serviço para ganhar o sustento de cada dia e aconteceu, infelizmente, essa fatalidade aí, que abalou todos nós. Aparecido é a segunda vítima fatal confirmada do acidente. Também ontem, Estevão Felisberto Campanini, de 27 anos, não resistiu aos ferimentos e morreu. O jovem foi enterrado em Sertãozinho. Este médico do Hospital das Clínicas, que participou do atendimento das duas vítimas, explica a gravidade dos ferimentos que levaram à morte dos dois. Esses dois pacientes que infelizmente foram a óbito, foi uma conjunção de traumas, né? A própria queimadura é um grande trauma, o fato de associar o trauma por fogo com a presença do produto químico faz com que essa queimadura seja mais profunda, e a queimadura ela não atinge, Gustavo, apenas a pele. Uma queimadura ela também dispara reações inflamatórias no corpo todo que atinge outros órgãos, além do fato do paciente ter inalado fumaça também, que acaba prejudicando os pulmões. Então esses pacientes eles ficaram em tratamento intensivo desde a admissão dele na nossa unidade de emergência, e esse tratamento intensivo não foi suficiente, infelizmente, para salvar a vida dessas duas pessoas. Duas vítimas seguem internadas. Uma delas é o Rogério Soares, que está em situação estável no Hospital das Clínicas, unidade de emergência. Neste vídeo, ele contou em detalhes como tudo aconteceu. Nós estávamos descarregando o caminhão, estávamos em 4 em cima do caminhão, quando de repente eu escutei alguns estampidos, alguns barulhos, e aquilo me alarmou. Eu olhei para o meu amigo que estava embaixo, e ele falou, corre, corre, deixa tudo aí, corre. No que eu vi, o primeiro que estava perto da porta do caminhão já pulou e saiu correndo. Eu, como estava no meio do caminhão, eu saí correndo também e já vi uma fumaça, e eu pulei. No que eu pulei no caminhão, eu senti já o fogo batendo. A sensação era como se tivesse uma tempestade de areia, assim, quando bate areia no corpo da gente, aquele vento que quando sopra areia bate e pinica, arde e dói. Eu tive essa sensação. Depois de ser atingido pelo fogo, o sobrevivente buscou atendimento médico. Logo saí correndo, fui até a esquina mais ou menos. Foi quando eu voltei e peguei o Estevão, puxei ele para a esquina junto comigo. Aí quando eu olhei, o caminhão já estava pegando fogo. Foi quando eu vi o caminhão pegando fogo e mais estupido de explosão. Aí eu percebi que eu poderia pegar minha moto. Eu voltei, peguei minha moto, montei nela, eu vi que estava bom. Eu falei assim, não vou ficar esperando o resgate, que eu acho que consigo chegar até na UPA. Foi a vítima que avisou os profissionais da UPA sobre o acidente, mas ainda não tinha noção do ocorrido. Foi tudo muito rápido, chegou ao ponto de eu também ficar meio perdido, meio abobado, digamos assim, né? E eu dou graças a Deus porque de lá até agora, até o presente momento, eu fui socorrido pelos médicos e foi até aí que eu lembro.
Apesar de estar sem risco de morte, Rogério deve permanecer em observação no HC. Ele tem um tipo de queimadura que a gente chama uma queimadura de segundo grau. A queimadura de segundo grau, a grande maioria delas, recupera sem a necessidade de cirurgia. Mas, por se tratar de uma queimadura que envolveu produto químico, muitas vezes essa queimadura acaba aprofundando com o passar do tempo. Então, a gente está aguardando esse tempo para reavaliar. Se essa queimadura continuar superficial, não necessitará de cirurgia. De outra forma, se essa queimadura eventualmente aprofundar, aí é necessário fazer uma cirurgia para remover a pele queimada e substituir por um enxerto de pele. A explosão aconteceu na sexta-feira passada e foi registrada por câmera de segurança. Repare que há funcionários no baú do caminhão e outros do lado de fora. Segundos antes da explosão, os funcionários saem correndo. Nesse momento, dá para ver a nuvem de fumaça que atinge eles. Alguns minutos depois, quando o caminhão já está pegando fogo, acontece a explosão. No dia do acidente, 3 pessoas foram socorridas com queimaduras graves. 2 morreram. 6 inalaram a fumaça tóxica e 30 pessoas precisaram de atendimento médico, sendo 4 casos graves. Por causa das mortes confirmadas, a Polícia Civil passou a investigar o caso também como homicídio. Os donos da empresa já foram ouvidos pelo delegado. Ele indicou realmente os produtos que estavam armazenados, explicou como são os processos de produção, de armazenamento, de transbordo dessa carga específica. Então, mais sobre o funcionamento em si da empresa, para a gente verificar se teve alguma falha durante esse processo, que pudesse causar todo esse resultado que a gente viu. Eric Germano ainda aguarda depoimentos e diligências para descobrir a causa do acidente. Ainda não tem nenhum dado específico que indique uma única causa, qual foi a causa, que determinou esse resultado. Então, foram requisitados vários ofícios para empresas CETESB, Secretaria do Meio Ambiente, requisição pericial, e só depois disso que a gente vai poder apontar realmente o que aconteceu, o que causou essa explosão. O gerente regional da CETESB apontou irregularidade no funcionamento da empresa e que as mortes podem ser um agravante. A empresa tinha licença ambiental para funcionar o prédio principal deles, que era a unidade de produção de espumantes e outros produtos. O depósito em questão, ele não tinha licença, perfeito? E eu acho também que você fazer uma descarga na rua, um descarregamento de produtos na rua é muito arriscado. Ele deveria fazer o descarregamento de produto já na área do depósito. Este representante do Sindicato de Movimentação de Carga e Descarga analisou a imagem do caso e também apontou erros no trabalho com carga química. A gente vê que não tinha os equipamentos necessários para eles fazer o manuseio daquele produto, Tinha empilhadeira, mas a gente percebe que faltava equipamentos, tais luva, vamos falar talvez até uma roupa específica, Então, eu acredito que precisa ser investigado para poder ver certinho quais são os equipamentos que necessita para um trabalho daquele ali, A família de Aparecido acompanha as investigações e quer justiça. Eles estavam ali descarregando um produto que muitos deles, eu acredito que nem meu irmão sabia da gravidade daquele produto, do alto risco de explosão que aquele produto teria. Entendeu? Você vê ele em contato, inclusive até sem luvas. Eu vi os trabalhadores ali, pelo vídeo, sem luvas, pegando ali o material e levando ali para o balcão, para o barracão ali. Infelizmente, isso estava propício a acontecer, Essas empresas aí, eles não ofereciam IPIs, não ofereciam assim, uma qualidade. Por mais que ele não era diretamente da empresa, eles não ofereciam recurso, porque trabalhar com produto de alto risco, Isso que sirva de alerta, para as outras pessoas, porque o que é o trabalhador? O trabalhador, a ânsia dele é ir, sair da sua casa, receber o seu pão de cada dia ali, o seu trabalho e vir para casa com o seu dinheiro para sustentar a sua família. Talvez ele, por trabalhar a vida dele toda em serviços brutos, braçal, ele não tinha essa visão, do que aconteceu e, infelizmente, aí foi uma vítima, da irresponsabilidade das empresas aí. Rapidamente eu vou falar um negócio para você. Solta a imagem dele descarregando o caminhão. Sabe por quê? Existe o seguinte, gente, congela a imagem para mim, por favor. Congela a imagem, por favor. O senhor que morreu, o seu Antônio, é esse de rosa, que está de costa para gente. Eu conversei com um profissional hoje que lida com esse tipo de coisa. E é a seguinte, primeiro, o motorista precisa ter o que eles chamam de MOP, que é uma licença. Ele precisa ser treinado para isso.
que é a movimentação operacional de produtos perigosos. Qual é a função do motorista? Transportar esse produto perigoso. De que maneira? A maneira em que ele é treinado de acordo com o produto que ele carrega. Bom, em caso de incêndio, qual é a orientação? Primeira coisa, você precisa isolar a área. O caminhão precisa ter aquela identificação daquele tipo de produto. E aí que eu pedi para vocês abrirem a imagem e mostrar, porque você só consegue ver aí. Eu não consegui ver na carroceria do caminhão, eu não sei se está isso na parte de trás, né? Mas assim, qual é o tipo de produto químico que o caminhão transporta? E eu vou explicar por quê. No caso de um incêndio, o que me orientaram com relação a isso é que o motorista, ele precisa orientar, né, e fugir dessa situação de risco contra o vento e não a favor do vento. Se o vento estiver vindo de frente para o caminhão para trás, para você se salvar, é uma questão de sobrevivência, é treinamento isso, você corre de trás para frente. Todas essas pessoas aí não têm treinamento, que estavam mexendo, sem EPI, sem nenhum equipamento de segurança. Outra coisa, quando o bombeiro chega para combater o fogo, que nem aconteceu nisso, e você viu que o tenente falou isso naquela ocasião, ele disse, Paglini, a gente precisou fazer um teste para saber que tipo de produto a gente ia combater. Por quê? Quando tem uma situação de colapso, assim, quando tem uma situação de incêndio como essa, como é que o bombeiro vai descobrir? Ele precisa ter acesso a essa plaquinha. Muitas vezes, sabe como utiliza? Até um binóculos de longe. Ele precisa usar um binóculos para poder enxergar o que tem de identificação no caminhão em um ponto para poder combater esse incêndio. Porque aí ele sabe, opa, peraí, o produto é X, então eu já sei qual é o produto que eu tenho que combater esse incêndio. Então, vocês percebem que são variáveis, né? Para transportar licença, às vezes, de uma federal, às vezes você precisa de uma CETESB. Então, assim, tem uma série de regularizações ou licenças que você precisa ter para mexer com produtos químicos. Nesse caso específico, até do Exército, né? Pelo produto perigoso que eles estavam transportando. Então, assim, não precisa ser nenhum especialista para dizer que esse descarregamento no meio da rua, com qualquer pessoa, inclusive com chapa que morreu, foi completamente irregular, né? Completamente irregular. Vamos aguardar para ver o que a polícia vai achar sobre isso, mas nós vamos trazer o que realmente aconteceu. Foi super arriscada essa manobra, super arriscado.